Paz do Senhor, irmãos do grupo Exegese Bíblica. Nós estamos essa semana falando sobre a monarquia de Israel, seu contexto histórico e sociológico. Nós já falamos sobre o reino de Saul, de Davi, de Salomão e sua organização, aquilo que precedeu e sucedeu ao seu reinado. Agora nós vamos falar sobre a divisão do reino, o porquê da divisão do reino, tanto teologicamente como historicamente e politicamente. Teologicamente nós sabemos que foi uma punição de Deus pelos pecados de Salomão, sua idolatria, a prostituição devido aos seus muitos relacionamentos, enfim, aquilo que o sábio rei deixou de ter da parte de Deus devido ao seu pecado. Eu quero falar agora sobre a questão histórica, sociológica, que envolve o cisma do Reino Unido de Israel. Os irmãos sabem muito bem que Davi, ele veio da casa de Judá, era um belemita e era da tribo de Judá. O primeiro rei de Israel, Saul, era da tribo de Benjamim. E desde os tempos em que Davi fugia de Saul, depois daquele acontecimento dele com Salomão, desde os tempos dos juízes, Judá ele teve uma proeminência entre os seus irmãos e assim o tiveram a sua tribo, seus descendentes que formaram a tribo de Judá. A tribo de Judá, os irmãos sabem, foi a maior tribo de Israel. E quando Davi reina, houve uma resistência da parte norte de Israel, que depois seria transformada da tribo no reino norte. E os judeus, o povo da tribo de Judá, abraçaram Davi desde o momento em que Davi saía para a peleja em favor de Israel no dia de Saul. E quando Davi inicia o seu reinado, naquele evento de Absalão, quando ele retorna, Absalão é morto, aquele embate entre os homens de Judá e os homens de Israel, acerca de quem levaria e colocaria o rei no trono. E voltando um pouquinho, nós vemos na história de Isbosete e Davi. Isbosete representando ali a casa de Saul e a parte norte de Israel, e Davi, ainda em Hebrom, representando a parte sul, era a parte de Judá. E então houve essa guerra, até que a casa de Saul foi enfraquecendo, até ruir de vez, e a casa de Davi fortalecendo. Só que esse sentimento de rivalidade não acabou aí. Conforme Davi foi se firmando no trono, ele mostrava uma tendência de apoiar um carinho especial com a sua tribo, com o seu povo Judá. Havia um sentimento de exclusão dentro do Reino Norte. Por quê? Porque alguns ainda eram pela casa de Saul. E há também aqueles anti-monárquicos. Por quê? Desde o dia de Saul, haviam aqueles que eram contra a monarquia em Israel. Eram a favor da teocracia. Ainda que eles não tiveram muita proeminência logo após de firmar a monarquia, mas houve. Então Salomão agora, ele morre. Quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume o trono. E vem um homem por nome de Jeroboão. Esse homem por nome de Jeroboão, que vem do norte do país, ele traz uma proposta. Ele traz uma reivindicação do povo do norte. Até porque o povo de Judá não tinha tanto peso tributário, porque Davi tinha um cuidado e Salomão continuou esse cuidado com o seu povo, com a sua tribo. E enquanto as outras tribos, principalmente o povo do norte, eles sentiram o peso desses tributos do apogeu de Salomão. Então eles, representados por Roboão e alguns líderes, disseram:
representado por Jeroboão, disseram: teu pai fez pesado o nosso jugo, alivia a tua dura servidão que teu pai nos impôs. Roboão então determina um dia para que ele retornasse e ele daria uma resposta. Nesse interim, Roboão consulta os moços que cresceram com ele e os anciãos que cresceram com seu pai. Os irmãos sabem da resposta dos moços e dos anciãos. E a Bíblia diz que Roboão não ouve aqueles anciãos, ouve os jovens que cresceram com ele. E o cisma acontece. O reino de Salomão é dividido. 10 tribos do norte formam agora o reino do norte. Esse reino que durou mais ou menos 200 e poucos anos, foi cair em 722. Um reino com bastante golpe, porque não foi firmada uma dinastia no Reino Norte. Várias dinastias tomaram o posse do trono dentro de Israel, e houveram muitos assassinatos dentro do Reino Norte. A primeira dinastia foi a dinastia de Jeroboão, depois a de Baasa, depois veio a de Onri, depois veio a de Jeú, e assim por diante. Quando foi no rei Jeroboão II, o segundo Jeroboão II, que foi o último descendente de Jeú a reinar em Israel, houveram outros golpes de estados até que Israel foi levado cativo para a Síria em 722. A casa de Judá permaneceu com Davi. Davi tinha o apoio dos agricultores, dos homens fortes, fazendeiros de Judá. E quando se divide o reino, a Bíblia diz que Salomão, antes disso, ele destrui do ofício sacerdotal um homem por nome de Abiatar. E o descendente de Abiatar foram os seus sacerdotes do Reino Norte. Muitas das vezes, quando você vê os altos, sacerdotes dos altos falando no interior de Israel, não é sacerdote de Deus estranho, era um sacerdote descendente de Arão, porque havia em Israel templos, santuários que rivalizavam com o templo de Jerusalém, aonde lá no templo, como sacerdote do rei e sacerdote do reino sul de Judá, havia o descendente de Zadok, os Zadoquitas. Então é isso daí, para os irmãos terem uma ideia da situação de Judá e de Israel. No reino sul ficou a tribo de Judá e Benjamim, com a dinastia de Davi somente sendo rei, tendo uma só interrupção com Atalia. Logo depois, os agricultores de Israel, que eram fiéis à casa de Davi, a matam através de sacerdote Joiada e restabelece o trono de Davi. No Reino Norte, essa confusão que eu já contei, tendo como sacerdote os filhos de Abiatar e também alguns sacerdotes pagãos instituídos por Jeroboão I, lá em Betel e Otindã, e também pelo baalismo que invadiu Samaria. Depois da divisão do reino, para finalizar, Jerusalém continuou como a capital do Reino Sul, conquistado por Davi, e o Reino Norte de Mispa passou a ter, a partir de Onri, Samaria, que no Novo Testamento é chamada de Sebaste, como a sua capital. Deus abençoe, espero que não tenha entendido, em nome de Jesus.